Alexandre Henrique, irei iniciar a aulas 22 e 23 do curso de Química 2. E essa aula vem das aulas que estamos estudando os gases. E essa aula vai falar da densidade dos gases, lei de efusão e difusão. Bom, a gente começa com a lei de efusão e difusão, porque a densidade do gás a gente falou já na aula da equação de Clapeyron. A gente tem que a equação de Clapeyron é igual a pressão vezes o volume dividido pelo número de mols vezes a constante universal do gás vezes a temperatura. O número de mols a gente sabe que é a massa, dada em gramas, dividido pela massa molar, vezes a constante vezes a temperatura, em Kelvin. Então, você tem que pressão vezes a massa molar é igual a massa dividido pelo volume, vezes a constante vezes a temperatura. E a gente sabe que massa dividido pelo volume é densidade. Então, você tem que a densidade é a pressão daquele gás, vezes a massa molar daquele gás, dividido por R e dividido pela temperatura. Isso a gente aprendeu na aula de equação de Clapeyron. Eu só estou relembrando aqui. Então, vamos falar da lei de efusão e difusão dos gases. Bom, difusão é o espalhamento de um gás por meio de outro. Sabes que toda substância gasosa é uma mistura homogênea. Quando se misturam dois gases, ocorre difusão de um no outro, até que se forme uma mistura homogênea. Imagine dois frascos contendo gases diferentes conectados entre si, a figura a seguir. Então, você tem dois gases, o hidrogênio e o nitrogênio. Se você abrir essa mangueirinha aqui, esses gases vão ocupar o espaço, o maior espaço possível. Isso é um processo também de allontropia, da energia de Gibbs, em que a matéria tende a se espalhar por uma maior área para conseguir sua estabilidade. Então, o gás tende sempre a se difundir pelo local. Por exemplo, quando você passa um perfume, o perfume ele tende a ocupar o maior volume possível, porque dá maior estabilidade para esse gás, para essa molécula. Então, ele tende a ocupar todo o ambiente ou todo o volume que ele esteja. Então, esse é um processo de difusão. A gente tem como calcular esse volume. A gente sabe que a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2, então é a energia cinética de um gás. Então, a energia cinética é igual. Se a energia cinética tem de ser... se você quer saber a energia cinética de um e a energia cinética do outro, você divide. Então, a massa de A vezes a velocidade de A ao quadrado dividido por 2 é dividido. Para você saber quanto que um é maior que o outro. Dividido pela massa de B vezes a velocidade de B ao quadrado dividido por 2, você conserva a massa de A vezes o volume de A dividido por 2 e inverte a segunda. 2 dividido por massa de B vezes a velocidade de B ao quadrado. Você corta 2, você tem que a velocidade de A dividido pela a velocidade de A a velocidade de A dividido pela velocidade de B é exatamente igual a massa de B dividido pela massa de A. Então, você divide, então fica a massa de A vezes a velocidade ao quadrado de A. Isso é igual a massa de B dividido pela velocidade de B ao quadrado. Você divide a velocidade de A dividido pela velocidade de B ao quadrado. Isso é igual a massa de B dividido pela massa de A. Então, você tira a raiz e fica a raiz quadrada de massa de B dividido pela massa de A. Então, qual é a proporcionalidade da velocidade de uma velocidade de um gás A dividido pela velocidade de B? Quantas vezes ele é mais rápido que um gás B? É igual a raiz quadrada da massa de B, a massa molar de B, dividido pela massa molar de A. Então, é assim que você sabe quanto que um gás tende a ser mais rápido que o outro, por um processo de efusão. Então, efusão de gás é a passagem de um gás através de um pequeno orifício. Então,
voltando para a difusão, quem fez a velocidade de difusão de um gás por meio de outro é inversamente proporcional à raiz quadrada da densidade do gás, porque massa e densidade está relacionado. Você lembra que massa molar e densidade está relacionado, porque pressão constante, temperatura é constante. Então você tem que a massa de um gás é proporcional à densidade, o que dá a mesma proporcionalidade para a velocidade. Então a velocidade A dividido pela velocidade B, quantas vezes a velocidade A é maior que a velocidade B, é igual à raiz quadrada da massa molar de B dividido pela massa molar de A, ou da densidade de B dividido pela densidade de A. Vamos para a efusão agora. Efusão de um gás é a passagem de um gás através de um pequeno orifício. Lei de efusão de Graham. A velocidade de efusão de um gás por meio de um dado orifício é inversamente proporcional à raiz quadrada da densidade do gás. Então, quanto menor for a massa molar, menor for a densidade, maior vai ser a velocidade. Lógico, porque ele é menor. Se ele é menor, ele consegue passar pelo qualquer orifício mais rapidamente. Então, a equação que calcula a velocidade de efusão e difusão de um gás fornece um método alternativo de se calcular a massa molecular dos gases. Para isso, basta comparar a velocidade de efusão de um gás desconhecido com a velocidade de efusão de um gás conhecido, tomando como referência. O que se faz usualmente é forçar a passagem de volumes iguais dos dois gases, a mesma pressão e temperatura, por um fino tubo capilar com o auxílio de uma bomba de vácuo e anotar o tempo necessário para a passagem de cada gás. Então, se você não sabe qual é aquele gás, você não sabe o que está dentro daquele gás, você faz que ele passe pelo mesmo orifício que um gás que é conhecido, e assim você sabe quantas vezes a velocidade dele é maior, e com a velocidade você sabe a massa molar, e você sabe a densidade desse gás também. Então, olha a questão para a gente calcular a velocidade do argônio e de uma velocidade de um gás X, que a gente não sabe qual é. A gente vai achar a quantidade de mols dele e depois a gente multiplica pela massa e a gente tem a massa molecular. Então, em um experimento de efusão, 100 ml de um gás desconhecido levaram 4 minutos para expandir-se em 1 litro por um buraco de agulha. Quando o gás utilizado no experimento, o argônio, o tempo necessário para expandir 100 ml de 1 litro foi de 2 minutos, qual é a massa molecular do gás desconhecido? Então você tem que a velocidade de argônio dividido pela velocidade de X é igual a massa de X dividido pela massa do argônio. Então a velocidade do argônio vai ser igual ao número de mols do argônio dividido pelo tempo. A velocidade vai ser X dividido por número de mols do elemento X dividido pelo tempo X, que você vai ter a velocidade. Então você tem que velocidade é o número de mols dividido pelo tempo. Então a gente bota que a velocidade do argônio é o número de mols de argônio dividido pelo tempo de argônio, que é dividido pelo número x, número de mols x da substância dividido pelo tempo x, que é igual à raiz quadrada da massa x dividido pela massa do argônio. Você tem que o número de mols do argônio e o número de mols de x é iguais, então você corta o número de mol e você deixa que a temperatura o tempo de x dividido pelo tempo do argônio é igual à raiz quadrada da massa de x dividido pela massa do argônio. Você tem que a massa x é igual à massa do argônico dividido pelo tempo de x dividido pelo tempo do argônio ao quadrado. Você passou a massa de x para lá e multiplicou pelo... Você deixou ao quadrado a raiz e passou a massa do argônio multiplicando. Você inverteu. Você passou essa raiz quadrada fazendo uma raiz quadrada dos dois, um expoente ao quadrado, que é igual à massa do argônico, que dá igual a massa do x é igual à massa do argônio, dividido pelo tempo de x, dividido pelo tempo do argônio, dividido por 2, ao quadrado. Você tem que a massa x é igual a 40 vezes 4 dividido por 2 ao quadrado, que dá 160 gramas por mol. Então a massa do argônio, a gente tinha número de mols, que era 40, a massa molar, e a gente acha a massa molar do elemento x. Então é assim que a gente consegue por meio da velocidade. Então vamos para o segundo exercício. FUVEST 2008. A velocidade com que um gás atravessa uma membrana é inversamente proporcional à raiz quadrada de sua massa molar. 3 bexigas idênticas feitas com membrana permeável a gases expostas ao ar e inicialmente vazias foram preenchidas cada um com um gás diferente. Os gases utilizados foram hélio, hidrogênio e metânio. Hélio 4 gramas por mol, hidrogênio 2 gramas por mol e o
Metano tem CH4, 18 gramas por mol. 12 mais 4, não, 16 gramas por mol. Então, se é inversamente proporcional, qual murchou primeiro? Lógico que a letra vamos ver. As bexigas foram amarradas com cordões idênticos a um suporte. Decorrido algum tempo, observou-se que as bexigas estavam como na figura. Ocorreu o processo de efusão, em que o gás saiu por um pequeno orifício. Mas quanto maior será a massa molecular, menor é o processo de efusão. Portanto, o A é o metano. O B tem a massa mediana, então é o hélio, com 4 gramas por mol. E o elemento C, o composto está no C, é justamente o hidrogênio por ter a menor massa, portanto tem a menor velocidade de efusão e a menor velocidade de difusão também. Então a aula de hoje foi isso, deixa o like, compartilha e até a próxima.